Glória a Deus. Meus irmãos, vamos abrir nossa Bíblia na Epístola aos Hebreus, último capítulo da Epístola, capítulo 13. Hebreus, capítulo 13, versículos 15 e 16. Amém? Hebreus, capítulo 13, versículos 15 e 16. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus e Pai Celestial, nós te louvamos, bendizemos o teu santo nome e rogamos que o Senhor venha falar ao nosso coração de uma maneira viva, de uma maneira especial, de modo que nenhum de nós saia daqui do mesmo modo, mas que sejamos ministrados pelo teu Espírito, e tudo aquilo que tentar roubar essa palavra, nós já repreendemos em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Desde ontem que nós estamos com o coração cheio de ação de graças, glorificando o Senhor por tudo que o Senhor é, sobretudo, por tudo que Ele tem sido na nossa vida e por aquelas bênçãos, por aquelas vitórias que nós temos certeza absoluta que estão a caminho. Amém. Há vitórias a caminho e nós precisamos aprender a olhar para elas com os olhos da fé. Amém. Glória a Deus. Nós não somos chamados para andar por aquilo que vemos, mas por aquilo que cremos. Amém. E esse é o grande desafio do andar cristão. E lendo esse texto hoje, na verdade, era a Ninfa que ia trazer a palavra, mas teve um trabalho do seminário para fazer, e ela me ligou pela manhã, e eu dizia: Jesus, o que nós vamos trazer para os teus filhos hoje à tarde? Mas enfim, eis-me aqui, e o Senhor, eu tenho certeza que Ele há de falar de um modo especial ao nosso coração. E eu queria ministrar à igreja sobre a eficácia dos sacrifícios agradáveis a Deus, oferecidos no altar do nosso coração. Amém, Jesus. Os cultos das quintas-feiras têm tido uma frequência, em sua maioria, de mulheres. E a gente tem falado às mulheres de Deus, falamos aos varões, mas falamos especialmente às mulheres de Deus que aqui têm vindo, e clamado ao Senhor para que elas se deixem ministrar, para que consigam edificar dentro dos seus lares. Amém. O texto lido, ele faz parte já das palavras finais da carta aos Hebreus, e é um convite aos leitores para que abandonem o velho sistema religioso cheio de regras mecânicas e experimentem uma identificação com Cristo num relacionamento íntimo e verdadeiro. Tudo vem de Cristo, tudo acontece por meio de Cristo e tudo é para a glória do Cristo. Amém. Nada na nossa vida, nada que acontece conosco vem de forma aleatória. Nós temos falado muitas vezes sobre isso. Ontem à noite nós falávamos a respeito daquelas vitórias que nós muitas vezes esperamos, oramos, usamos a fio por determinadas coisas, e no meio do caminho nós encontramos uma tormenta.
E aí a gente tende com os olhos humanos a dizer: minha oração não está adiantando nada, não está acontecendo nada, eu orei tanto e as coisas chegaram a esse ponto. Se aquiete, Deus está trabalhando. E muitas vezes é preciso que aquela tempestade venha, é preciso que aquela tormenta sopre com rigor sobre nós, mas o Senhor, Ele é especialista em fazer caminhos na tormenta. E às vezes no caminho da nossa vitória vem uma enfermidade, vem um problema sério, vem uma perda, mas ao final de tudo há um fim proveitoso, porque Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Amém. Esse relacionamento íntimo do cristão leva-o a andar na constante perspectiva de vitória. E eu queria chamar sua atenção para isso, visto que esse é um culto de oração, onde nós estamos aqui toda quinta-feira, quinta após quinta, orando sempre por aquelas situações que do ponto de vista humano nós achamos impossíveis. Mas todas as vezes que nós adentramos neste lugar e nos propomos a orar por aquilo que é impossível, orar por aquilo que do ponto de vista humano não há saídas, nós estamos dizendo: Senhor, isso do ponto de vista humano é impossível, mas eu creio que tu podes. Amém. O Senhor é aquele que nenhum bem nega aos que andam retamente. E eu quero chamar sua atenção mais uma vez: isso aqui que a gente tem ministrado sempre não é um ufanismo irresponsável, é fé viva. Nós não estamos aqui fazendo o jogo do contente, dizendo: olha, está tudo bem, não está acontecendo nada. Está acontecendo sim. Tem muitos problemas sérios acontecendo dentro dos lares, muitas situações que você diz: meu Deus, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer com esse casamento de tantos anos, que a coisa está de mal a pior? O que é que eu vou fazer com esse filho que parece que não entendeu nada de tudo que eu ensinei? Mas se aquiete. Se aquiete e deixe Deus trabalhar. Amém? O cristão verdadeiro é chamado para andar em fé. Muitas vezes, esse andar em fé requer que nós cantemos na agonia das tempestades. Conta-se que um certo fazendeiro, esse homem, ele tinha uma propriedade muito grande e aquela região era conhecida por grandes tempestades, ventos violentos que davam ali e os animais morriam. Era uma coisa séria e ninguém queria mais trabalhar naquela fazenda, porque a situação ficava muito difícil quando vinham as noites de tempestades. E ele já tinha botado anúncio para conseguir um outro capataz, mas ninguém queria trabalhar naquele lugar. Certo dia apareceu uma pessoa dizendo: olha, eu vim por causa do anúncio que o senhor botou. Ele disse: você tem certeza? Ele disse: tem. E quais são as suas habilitações? Ele disse: eu consigo dormir nas tempestades. Oh, glória! Aí o fazendeiro olhou para ele e disse: como é a história? Você consegue dormir nas tempestades? Mas a situação estava tão difícil, ninguém queria trabalhar naquele lugar. E ele disse: olha, eu vou ficar com você. Eu não estou entendendo muito bem essa história de dormir nas tempestades, mas eu vou contratar você. Contratou aquele capataz. E certa madrugada começou os ventos soprando com uma fúria muito grande. E ele aí levantou-se e conseguiu chegar no celeiro onde ele dormia. E chegou lá e estava dormindo. Aí ele ficou muito embravecido e disse: olha, você está dormindo, a coisa toda acontecendo lá fora, e você está dormindo aí tranquilamente. Você não disse, senhor, que eu consigo dormir nas tempestades? Aí o fazendeiro saiu e disse: e meu gado, e minhas vacas e tal, e o celeiro? E lá ele tinha fechado tudo, os animais estavam abrigados, as coisas todas estavam nos seus devidos lugares, o que precisava amarrar, ele havia amarrado, e tudo estava no seu devido lugar, e aquele empregado estava dormindo no meio da tempestade. Então essa simples ilustração mostra a
postura que nós devemos ter como cristãos no meio das tempestades. Muitas vezes nós nos desesperamos com um ventinho de nada. Mas o Senhor nos chama para descansar, para dormir no meio das tempestades. Amém? Amém. Quando o crente canta ou trabalha para Deus em meio às lágrimas, o sobrenatural de Deus se move a seu favor. Eu não posso fazer isso para Deus porque eu estou assim, porque eu estou assado, porque eu estou triste, porque eu estou deprimido, porque eu não pude fazer uma escova no cabelo, porque não sei o quê. Não, nós podemos sim, na força que o Senhor supre. Nada pode impedir que nós façamos a obra de Deus. Aquele que põe a mão no arado de Deus não pode olhar para trás, porque aquele que olha para trás não é digno do Senhor. Amém? Amém. No santuário do Antigo Testamento havia o altar de bronze, usado para oferecer os sacrifícios de sangue, e o altar de ouro para oferecer incenso, numa representação das orações subindo à presença de Deus. O altar do cristão na nova aliança é o próprio Jesus entronizado no coração do crente. Preste atenção nisso aqui. 1 de Pedro 2,5 diz: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Deixa eu dizer uma coisa: o Senhor não está querendo que você suba escadaria de joelhos. O Senhor não está querendo que você pague promessas que não têm fim. Mas há um sacrifício, há 2 sacrifícios que o Senhor requer de nós. Um é o sacrifício de um louvor contínuo, e o outro é aquele trabalhar para Deus, mesmo no meio das dificuldades, mesmo no meio dos problemas. E o Senhor, Ele honra esses 2 tipos de sacrifício. Amém? Amém. Então o autor de Hebreus, ele cita esses 2 sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, os quais nós como cristãos devemos oferecer. Então, primeiro, nós encontramos no versículo 15, que é o louvor contínuo, esse louvor que é oferecido sempre ao Senhor, e diz assim: por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Amém? Amém. Uma das coisas experimentadas nesses anos de caminhada com o Senhor, nos dias mais difíceis, era cantar na agonia. E muitas vezes, como eu sei que a minha voz não é essas coisas todas, né, pastor? Mas o Senhor, acho que tem um anjinho afinador, que ele fica ali de prontidão quando a serva do Senhor começa a cantar, e ele fica ali e arruma direitinho, e ela sobe direitinho a presença do Pai, ele tem recebido. Eu me lembro que o irmão Celestino sentava-se aqui na frente, de saudosa memória, já está louvando o Senhor lá na glória, e quando eu começava a cantar, ele olhava para mim e dizia: minha irmã, olha o tom. Eu dizia: cadê ele? Eu não acho nunca, eu misturo tudo, é um negócio impressionante. Mas enfim, certo pensador cristão, certo escritor cristão, ele disse uma coisa muito interessante. Ele disse que o cristão, ele deve ser um aleluia da cabeça aos pés. Glória a Deus. Ouviram isso? Glória O cristão deve ser um aleluia da cabeça aos pés. Aleluia. E nós temos visto os cristãos do nosso tempo serem uma murmuração da cabeça aos pés. Esse é o problema. Aí espera a vitória não vem. Lá no livro de Números, o Senhor disse aos murmuradores: assim como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. E aquela geração não entrou na terra prometida. Então, queridos, na velha aliança, os levitas cantores,
porque todos os que trabalhavam no templo eram levitas, não só apenas aqueles que cantavam, como se imagina hoje. Eles se revezavam em turnos, noite e dia, no santuário, de modo que houvesse sempre louvor diante do Senhor. Olha que coisa tremenda isso aqui. Então essa prática já apontava para o que Deus desejava que fosse feito na nova aliança. Hoje, Cristo se torna o altar de sacrifício em nosso coração. Ele se torna o altar de incenso no nosso coração. E isto significa que nele nós podemos louvar e servir, mesmo que signifique fazer isso de forma sacrificial. E esse tipo de oferta é feita na força que o Senhor supre. Por isso que por meio de Jesus ofereçamos ao Senhor sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o nome dele. Esse sacrifício é fruto da sinceridade e veracidade da nossa confissão de fé a respeito de Jesus. Às vezes eu tenho minhas dúvidas com relação a determinadas confissões de fé. Será que aquela confissão de fé que eu fiz perante a igreja, no dia que eu recebi Jesus verdadeiramente como meu Senhor e Salvador, será que aquela confissão é real? E a grande temperatura, o grande termômetro que mede a temperatura da nossa real confissão de fé, são as tribulações, são as dificuldades. O verdadeiro louvor não é entoado apenas pelos nossos lábios, mas através do nosso serviço a Deus. E muitas vezes não estamos nos sentindo bem para fazer a obra de Deus. E o adversário, ele se aproveita disso para nos fazer recuar com mentiras do tipo: você não pode servir a Deus sem estar sentindo de todo o seu coração. Isso é hipocrisia, diz o adversário para nós. Mais uma vez eu volto a insistir: não vivemos pelo que sentimos ou pelo que vemos, mas pelo que cremos. Amém. E quando nós cremos, rompemos a barreira da oposição do nosso adversário e criamos uma realidade espiritual e chamamos à existência aquilo que não existe. Amém. Então, queridos, o resultado desse passo de fé é surpreendente. O cheiro de vida que exala desse sacrifício, ele sobe à presença de Deus e é respondido na forma de grandes vitórias. Quem com lágrimas semeia com júbilo ceifará. Eu ainda não vi um servo de Deus fiel que tem sofrido, que tem passado por vales áridos, que não tem murmurado, mas que tem glorificado o Senhor no meio das agonias, sair da presença do Senhor de mãos vazias. O Senhor é especialista em aparar lágrimas de crente. Muitas vezes o seu louvor, ele brota dos seus lábios entre lágrimas. Você muitas vezes mais chora do que canta. Mas é exatamente esses cânticos na agonia, nas nossas noites escuras da alma, que o Senhor vem e nos honra. Ele vem e nos consola. Ele vem e nos enxuga nos nossos lábios. Ele vem e nos abraça. Ele vem e nos aquieta o coração de uma forma linda, de uma forma tremenda. E mesmo que Ele não abra o mar para que a gente passe, como diz o cântico, Ele nos faz andar sobre as águas. Oh, glória. Ele nos faz andar sobre as águas. Oh, Jesus. E eu tenho certeza que o Senhor honrará a sua posição. O Senhor fará com que bênçãos sem medida elas sejam derramadas sobre a sua vida, em nome de Jesus, porque nós somos chamados pela palavra de Deus, não de vencedores, nós somos chamados de mais do que vencedor. Amém? Então, como é fácil para o santo aflito começar a se queixar e sentir pena de si mesmo, recusando a servir a Deus. Eu não vou para a igreja hoje, eu não vou, orei, não aconteceu nada. Deve ser empregado, não, meu irmão. Tudo tem um tempo no plano perfeito de Deus. E muitas vezes
nós estamos orando, mas tem um trabalhar de Deus primeiro em nós, para que a bênção desça na nossa vida. É desse jeito que as coisas acontecem. Mas hoje o Espírito Santo nos revela que há um altar em nosso coração, sobre o qual precisamos ministrar em nome e na força de Jesus Cristo. Queria que você saísse daqui hoje com o firme propósito de fechar os lábios a toda e qualquer murmuração e dizer: Senhor, eu vou cantar para Ti mesmo na agonia, porque eu vou declarar minha vitória na certeza absoluta que o meu Deus é vivo, que o meu Deus age, que o meu Deus trabalha para aqueles que nele esperam, e eu tenho esperado no meu Senhor, em nome de Jesus. Segundo o sacrifício, nós encontramos no versículo 16 que é a prática do bem e da cooperação mútua. Nunca se viu tanto crente voltado para si mesmo. Meu pai dizia uma coisa engraçada, ele dizia que um amigo bom ajuda o outro, mas tem gente que quer ser o outro a vida toda. Então que nós possamos estender a mão àquele que precisa. Nós não podemos resolver os problemas do mundo, mas aqueles que o Senhor traz para você, tem que resolver. Aquele que estende a mão, não deixe que vá embora de mãos vazias. Abençoe aqueles que estão mais próximos, aqueles que vêm procurar abrigo junto de você, e o Senhor honrará. E aqui engloba tudo que possamos fazermos pelos outros, mesmo com sacrifício próprio, para que o nome do Senhor seja glorificado e não o nosso. E descobrimos que essas obras também são efetuadas por meio de Jesus. Tudo que fazemos em termos de obras, até um simples copo de água fria, é para glorificar o nome do Senhor. Nada é para a glória do servo, mas do Senhor. E o Senhor, Ele recebe essa gratidão, o nome dEle é glorificado nessas situações. E o Senhor não deseja, não é da vontade de Deus que nós venhamos a cobrar dos outros aquilo que fizemos, cobrar gratidões, reverências ou deferências especiais. O que você faz, esqueça. O que uma mão faz, a outra nem veja. Em nome de Jesus. O que é que eu tenho visto? Olha, fiz tanto por fulano, por ciclano, por beltrano, e ele me deu as costas, e ela me deu as costas. Você não fez para ele, você fez para Deus. Tudo que fizerdes, fazei de todo o coração como para o Senhor e não para homens. Simples assim. O Senhor sinaliza na palavra inteira para Ele. Tudo é para Ele, tudo vem por meio dEle, e tudo é para a glória dEle. Amém? Amém. Em Colossenses 3, 23 e 24, eu vou ler outra vez esse versículo, eu citei, mas vou ler todo, os dois versículos. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa. A Cristo, o Senhor, é que está servindo. Amém? Amém? Por que a prática do bem e a mútua cooperação são consideradas sacrifícios? Porque do ponto de vista bíblico, devem suplantar o ego vaidoso que deseja aplausos e dar toda a honra e toda a glória unicamente ao Senhor. O Senhor não divide a glória dele com ninguém. Amém? Amém. Veja o que o próprio Jesus diz em Mateus 5, de 14 a 16. Ele diz: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, ilumina e alumia todos os que se encontram no interior da casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Amém? Amém. Então, como tem sido o seu testemunho na sua vizinhança?
Porque o seu testemunho também é uma obra para Deus. Essa semana eu recebi um pedido de oração muito interessante. Um irmãozinho, ele disse que tem um casal no prédio dele, no apartamento de cima, que tem 2 crianças. Os meninos amanhecem no dia, correndo de bicicleta, esbarrando nos móveis e gritando dentro do apartamento. São cristãos. Família cristã, se diz cristã. Já foram lá, já pediram, disse, olha, tem horário para fazer barulho e tal, mas ele não adianta. São crianças e vai ficar assim mesmo. E aí? É obra para Deus. Aí o que é que a vizinhança ímpia diz? Olha como se comporta um crente. Qual a ideia que aqueles vizinhos vão ter de crente? De pessoas barulhentas, de pessoas intratáveis, de pessoas difíceis, que não cedem. Mal educadas. Quais as lições do texto? Em primeiro lugar, quer ser vitorioso, ofereça-se a Deus em sacrifício. Note que este tipo de sacrifício não é com vistas à salvação, mas à santificação e à vitória. O sacrifício para a salvação, Cristo já o fez por nós. Segundo lugar, louve ao Senhor com a sua voz e com as suas atitudes, mesmo que seja em meio à agonia. Você só conseguirá fazer isso se a sua confissão de fé a respeito de Jesus tiver sido verdadeira. Terceiro lugar, pratique boas obras e a cooperação mútua, não para receber o aplauso dos homens, mas para a honra e glória do seu Senhor. Finalmente, faça essas coisas não na sua própria força, mas na força que o Senhor supre. Que o nome dele seja glorificado e que essa palavra ela possa encontrar abrigo no seu coração, em nome de Jesus. Vamos orar uns pelos outros. Orar